todo tempo a Igreja de Cristo ela tem que fazer a diferença. Sim. E no momento de crise é a oportunidade, é o tempo de encontrar, de enxergar uma possibilidade, uma oportunidade de fazer a diferença. Sim. E o que nós falamos foi exatamente isto. Muitos dizem, o português é muito duro, o espanhol é muito fechado, o inglês é muito formal, o europeu está totalmente avesso para o Evangelho. Mas não há coração que não resista, que resista ao amor. Quando nós mostramos amor, quando a gente ama de fato, de verdade, não apenas com palavras, mas também com palavras, então os corações se movem. E esta é a oportunidade da igreja. Agora, algo interessante que percebemos em nossa viagem, fomos em algumas igrejas de brasileiros, pastores brasileiros, a maioria do povo brasileiro. E ali eles estão pensando em cuidar do rebanho brasileiro, um rebanho mais jovem, tanto em Londres, na Inglaterra, o Reino Unido, quanto em Paris, na França, quanto na Suíça, em Genebra, quanto na Espanha, em Luxemburgo também, brasileiros. Nós vimos algo na igreja brasileira que nós conversamos com nossos pastores queridos, que eles estavam fazendo culto em português, cantando em português, ministrando em português, visitando os brasileiros, sendo que ao seu redor há uma gama tão grande, há um número tão grande de pessoas nativas, de franceses, de ingleses, de espanhóis, de luxemburgueses, que estão necessitando da mensagem. Então nós falamos, olha, vocês vão fazer um culto em português, mas vão fazer também um culto em francês, em inglês. Interessante que na Espanha nós percebemos isto. A igreja espanhola, os pastores brasileiros, o culto todo em espanhol. E muitos espanhóis estão se convertendo. Muito importante você falar a linguagem. Quando nós vemos Jesus ensinando, nós vemos que Jesus ele sabe todas as coisas, ele é o Criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus podia dar um show de cultura, de ciência, mas Jesus usa uma linguagem que as crianças entendem. Jesus conta histórias para falar do reino de Deus. Ele era muito acessível. Não é? As parábolas. Então nós vimos que Jesus falava aquilo que as pessoas entendiam, aquilo que elas podiam compreender para levá-las à verdade, levá-las ao Pai. E nós vemos que onde estamos inseridos, precisamos de saber qual a linguagem que as pessoas vão aprender, vão compreender a palavra de Deus. E em Portugal também tivemos este privilégio. Igrejas como, por exemplo, do pastor Fraga, era igreja totalmente de portugueses. Do pastor Fernando, onde você viu aí imagens do culto acontecendo, naquela igreja ali, há muitos e muitos, inclusive o pastor é português, há muitos portugueses ali. E eles estão vindo, principalmente nesse momento de crise. Nós percebemos, não é, João, que há momentos de deserto na nossa vida, que são momentos em que Deus mais nos fala, em que nós podemos abrir o nosso coração e ouvir a sua voz. Você crê, João, que esse momento da crise do euro seja um momento providencial do Senhor para que eles conheçam o Evangelho? Eu creio que sim, e o povo brasileiro que está lá nesse momento tem um papel fundamental nisso, porque hoje a gente tem o que oferecer, em termos financeiros e espirituais, inclusive. Então, o brasileiro que está lá não pode perder seu posto, a não ser que seja vontade de Deus. Então, até aproveitar desse nosso jeito flexível de nos adaptar às diferentes situações, aproveitar isso também, né, e chamar os nativos, né, para a igreja, para dentro da igreja, cuidar. Se não estiverem sedentos, necessitados, com certeza eles estão. Estão, sim. E nós temos que ir até eles. E vimos algo que compartilhamos com nossos irmãos lá, exatamente isto. Que a palavra crise, no idioma chinês, crise é a mesma raiz, a mesma palavra, a mesma
podemos dizer, a mesma semântica para oportunidade. E sabemos que temos de aproveitar as oportunidades para trazer a mensagem do Senhor. E o Ministério 24 Horas Diante do Senhor está há 10 anos proclamando este amor, levantando as torres de oração por este Brasil afora, pelas nações. E nós tivemos aqui no dia 31 de março, quando completamos 10 anos de unção para irmos às nações, de unção para orarmos, adorarmos e anunciarmos a vinda de Jesus. Tivemos um culto festivo aqui no Auditório do Céu. Não só houve o culto aqui em Lagoinha, mas no Brasil várias igrejas gideãs fizeram um culto de gratidão ao Senhor. Eu quero que você assista comigo um pedacinho, um trechinho, que você tenha um gostinho do que foi a comemoração dos 10 anos do Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor. Com você, o nosso culto festivo. Vamos lá. Hoje nós estamos celebrando 10 anos de oração ininterrupta. 10 anos que a chama está acesa, sem parar de orar. Quem fica feliz com isso? Quem faz parte desse projeto? Solta a mão do seu irmão e levanta o céu. Chama você agora. Bem, canta bem gostoso agora. Coisa linda. Canta lamanai. Coisa linda esse som. Amém. Gente, que alegria nessa noite. Quando nós olhamos para trás, quando pensamos por onde passamos, quando pensamos no que Deus está fazendo, que alegria, que alegria, que alegria ver aquilo que Deus está fazendo na terra. E agora nós vamos levantar as nossas vozes em gratidão, dizer: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pelo que Tu tens feito, obrigado por eu estar aqui, obrigado pelo que meus olhos veem, obrigado pelo que meu coração sente, obrigado pelo que Tu estás fazendo. Levante a sua voz, abençoe seu irmão e comece a agradecer. Oh, Senhor, 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 Deus, Deus de toda glória, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de verdade, Deus de justiça. Amém, amém, amém. Nós sabemos que esse toque é uma convocação para nos prepararmos para a guerra, uma convocação para adorar, uma convocação para santificarmos ao Senhor. E este grupo caminhou, e este grupo foi crescendo, alguns mudaram, alguns partiram. Eu me lembro da irmã Dalva Loureiro, que foi uma das primeiras gideãs que partiu para o Senhor. Ela estava no CTI e ela disse aos médicos: por favor, está na hora do meu horário de oração como gideã. Eu posso ficar a sós um pouco? Eu quero orar, eu quero cumprir o meu horário. E essa guerreira, poucos dias depois, estava partindo para o Senhor, mas lá no hospital, ela cumpriu o chamado dela, ela cumpriu o propósito dela. Outros guerreiros já partiram, outros que foram fiéis cumpriram até o fim, outros mudaram para outras cidades, para outros países e continuam orando. Eu quero chamar os outros gideões que vieram depois dos primeiros 300. Quem está aqui foi ungido como gideão, ainda não são os gideões jovens, os gideões adultos. Por favor, levante sua mão. Gostaria de chamá-los aqui também. Todos os gideões que foram ungidos depois dos 300. Dê um passo à frente. Isso. Depois o exército foi crescendo. Crescendo em nossa igreja. Crescendo pelo Brasil. Crescendo nas nações. Aleluia. Este exército foi aumentando. Este exército foi aumentando. Amém. Vou pedir a Helena que ore nesta hora, agradecendo a Deus por este momento e orando pelos gideões em toda a terra. Pai, nós te damos graças por teu amor infalível, infinito, real. Teu amor, Senhor, que nos constrange, nos move a tua presença diariamente. O teu amor que nos atrai ao lugar da oração. Deus, nós colocamos cada uma das torres diante do teu trono agora.
Senhor, essas torres são pessoas, são guerreiros, são intercessores, homens, mulheres, velhos, crianças, Senhor, jovens, adolescentes, que, ó Deus, tem respondido esse toque da trombeta do Senhor. Ó Deus, nós colocamos cada um agora diante de Ti e te clamamos um fortalecimento de cada torre de oração. Ó Deus, que cada fruto, cada semente que foi semeada, ó Deus, na mais longínqua cidade, Senhor, a qualquer nação, nós te clamamos que essa semente tenha um fruto que permanece. Rega, Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, dá o crescimento. E ó Deus, nessa hora nós queremos dar-te toda a glória. Senhor, nós declaramos aqui, ó Deus, que toda a glória é tua. Senhor, de cada torre estabelecida, ó Deus, de cada exército, cada pelotão levantado, toda a glória ao Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse privilégio, ó Deus, de poder estar na torre de vigia nos dias do fim. Nós dizemos Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. E nós clamamos aqui, vem, Senhor Jesus. Levanta suas mãos, erga suas mãos e declare: o Espírito e a noiva dizem vem, 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 Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu vou